O tema de hoje é oração subordinada adjetiva. Para a gente entender o que é uma oração subordinada adjetiva, a gente vai ter que voltar um pouquinho antes naquilo que a gente já viu em gramática e relembrar o que são os períodos. Relembrando o que são os períodos, aí sim a gente vai conseguir conversar exatamente sobre as orações subordinadas adjetivas, que no final nada mais são do que períodos compostos por subordinação. Se você lembrar, lá no começo, quando você começou a estudar sintaxe, a primeira coisa que o professor te ensinou foi a diferença entre frase, oração e período. E se você lembrar, as frases nada mais eram do que qualquer tipo de enunciado que tenha sentido completo. As orações nada mais são do que frases que possuem verbo e os períodos nada mais são do que orações. Então a gente conseguia lá separar os períodos em dois tipos, os períodos simples e os períodos compostos. Os períodos simples nada mais são do que aqueles períodos em que nós temos apenas uma oração, ou seja, lá no enunciado a única coisa que eu vou ter vai ser um verbo ou uma locução verbal. No caso do período composto, a gente tem sempre duas ou mais orações. Então, quando você observar lá aquele período, do começo lá da letra maiúscula até o ponto final, e você vê que tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, você vai saber que ali você tem um período composto. Nós temos 3 tipos de períodos compostos quando nós estudamos sintaxe, quando nós estudamos essa parte da gramática. O primeiro tipo de período composto é o que nós chamamos de período composto por subordinação. O segundo tipo de período composto é o período composto por coordenação. E como você sabe, no português sempre tem a mistura das duas coisas, Temos também aqui o período composto por coordenação e por subordinação. Na aula de hoje, a gente vai focar especificamente no período composto por subordinação, porque nós vamos começar aí o nosso curso falando sobre as orações subordinadas adjetivas. Para você entender melhor como um período composto por subordinação funciona, vamos analisar o seguinte período. Os estudantes exigiam a anulação do exame. Se você observar, nós temos aqui os estudantes, que é o sujeito, temos o verbo ali, que é um verbo transitivo direto, exigiam, e temos o objeto direto, a anulação do exame. Então, quem ou o que exigiam? Os estudantes. O que era exigido? A anulação do exame. Se você observar, nós temos apenas um verbo aqui. Portanto, nós vamos denominar este período de período simples. Agora, olha o que acontece se eu altero um pouquinho esse período. Os estudantes exigiam que o exame fosse anulado. Vamos, antes de analisar todo o período, vamos verificar aqui quantos verbos tem. Nós temos aqui o verbo exigiam e nós temos ali o verbo fosse. Portanto, nesse caso, eu não tenho mais um período simples. Nesse caso, eu tenho um período composto. Mas professor, como eu faço para saber se é um período composto por coordenação ou por subordinação? Olha o que acontece nesse período em específico. Se você observar, os estudantes exigem alguma coisa. O que os estudantes estão exigindo? Que o exame fosse anulado. Se você observar, tanto que o exame fosse anulado quanto a anulação do exame ali no meu período simples funcionam como objeto direto. A única diferença é que no período composto agora, que o exame fosse anulado é uma oração inteira funcionando como objeto direto e não mais apenas um termo ou apenas uma palavra. Toda uma oração aqui vai funcionar como objeto da primeira oração exigiam. E essa vai ser a nossa primeira definição. Sempre que eu tiver uma oração a qual se associa uma ou mais de uma oração que funciona como termo dela, eu vou ter a oração principal. Se eu tiver uma oração que funciona como termo, por exemplo, sujeito, adjunto adverbial, objeto direto, de uma outra oração, eu vou ter uma oração subordinada. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, vai funcionar da seguinte maneira. Os estudantes exigiam vai ser a minha oração principal, porque ela tem uma outra oração que se associa a ela e funciona como um termo sintático. E
que o exame fosse anulado, vai funcionar como minha oração subordinada, pois ela é um termo sintático da oração principal. Ela funciona como um complemento da oração principal. Para facilitar, dá para você pensar o seguinte: eu vou ter uma oração composta por subordinação quando as orações são dependentes uma da outra, quando as orações não podem ser separadas. Uma tem uma relação de dependência de sentido com a outra. Mas, então, como que vai funcionar essa questão da oração subordinada adjetiva? Ora, pelo nome a gente já consegue entender mais ou menos como vai funcionar, né? Porque se é uma oração subordinada, você já vai pensar então que são orações que têm uma relação de dependência. Eu não consigo separar uma oração da outra. Agora, se é uma oração subordinada adjetiva, fica claro então que além de ser orações que têm uma relação de dependência, significa que a oração subordinada nesse caso vai agir como um adjetivo. E meu filho, o que adjetivo faz mesmo? 2 segundos pra você pensar. Adjetivo serve para caracterizar algo, dar a característica de algo, nos dar uma informação adicional sobre alguma coisa, certo? Então, as orações subordinadas adjetivas nada mais são do que aquelas orações que estão ali no período composto e que funcionam como adjetivos ou adjuntos adnominais de outras orações. Olha esse exemplo aqui. O bacon, que é carne suína, dá água na boca. Se nós formos observar aqui, eu tenho a oração principal, o bacon dá água na boca, só que eu também tenho aqui uma oração que está me dando uma informação a mais sobre uma palavra, sobre bacon, que é carne suína. Então, nesse caso, a minha oração subordinada, que é carne suína, vai funcionar como um adjetivo, como um adjunto adnominal de bacon. Está me dando uma característica de bacon. Por isso, eu falo que é uma oração subordinada adjetiva. Agora, olha que interessante esses detalhes aqui. Quando nós olhamos para o bacon, que é carne suína, dá água na boca, se você reparar, eu tenho aqui uma informação sobre o bacon no geral, não tenho? O bacon, que é carne suína. Todo bacon é carne suína, certo? Então, aqui eu estou explicando o que é o bacon. Então, nesse caso, eu vou falar que essa oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque nesse caso, ela está falando do bacon no geral. Todo bacon tem a característica de ser uma carne suína, né? Está explicando o que é o bacon. Agora, olha esse segundo exemplo. Os amigos que são fiéis nunca me abandonarão. Nesse caso, se você reparar, eu não estou falando dos amigos no geral. Eu estou falando apenas daqueles amigos que são fiéis. Somente eles é que nunca me abandonarão. Então, nesse caso, quando você observa, eu estou restringindo os amigos que nunca me abandonarão. Eu estou restringindo a informação apenas a um grupo específico de amigos. Por isso eu vou dizer que a minha oração nesse caso é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela está restringindo uma informação, restringindo um grupo. Essa primeira parte de orações subordinadas é bem simples. Você separa qual que é a oração principal, qual que é a oração subordinada, e aí você vê. Se ela estiver explicando a coisa no geral, ela é a oração subordinada adjetiva explicativa. Se ela estiver restringindo de um todo, ela vai funcionar como uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas tem uma diquinha mais fácil para você. Percebe que quando eu tenho uma oração subordinada explicativa, como o nosso primeiro exemplo aqui, você percebe que a oração subordinada está separada por vírgulas? E você percebe que no caso da oração subordinada restritiva, eu não tenho essa separação por vírgulas? Essa vai ser uma dica muito importante pra gente. Sempre que houver uma oração subordinada explicativa, eu vou ter obrigatoriamente o uso de vírgulas para separar essas orações. Sempre que eu tiver uma oração subordinada restritiva,
eu não faço uso dessas vírgulas, eu não coloco o uso dessas vírgulas. É uma dica que vai acabar explicando melhor para você em qual caso se aplica a cada situação, no caso das orações subordinadas adjetivas explicativas e restritivas. Espero que você tenha aproveitado a aula. Até a próxima. Um beijo. Toto bueno.